Boa noite, querido ouvinte. Está começando mais um programa aqui na Rádio Sindical. Alô, porteiro amigo. Dia 4 de setembro. Chegamos setembro, acabou agosto, graças a Deus, né? O mês é finito. Ele não gosta de agosto. Eu não gosto de agosto. Eu acho que muita gente não gosta de agosto. É o mês do cachorro louco. Eu não gosto de agosto. É, bem isso. Mas eu também não gosto do frio. Quer dizer, mentira, eu não gosto do calor. E essa semana fez um calor incrível, não foi, Maria José? E vai aumentar. Não foi, Elaine? Bastante. Pra quem não gosta. Pra quem não gosta, meu Deus, eu já tô dando spoiler em nome da nossa querida convidada hoje, né? Ele já falou o primeiro nome dela, Isso. né? Mas depois nós vamos fazer a famosa pergunta. Exatamente. Você tá bem, presida? Como é que você tá? Eu tô bem, muito calor, como diz você mesmo, muita correria. Estamos em campanha salarial, viu, meu porteiro amigo, você que está nos ouvindo. Acho que já tivemos aí umas 10, 15 reuniões. E pode ter certeza que a gente está cada vez tentando melhorar mais a nossa convenção e não perder nenhum direito, que é mais importante, tá? Estamos aqui com uma questão técnica, Mas assim, já está sendo ajeitado. Ajeitado o meu microfone e a convenção coletiva. Sim, as duas coisas. E hoje, gente, a gente vai falar de um assunto no qual a presida aqui não entende. É mesmo? Ela conhece alguma coisa, mas não entende. E trouxemos uma especialista. É isso aí. Né? Vamos lá? Vamos. Bom, Gabriel, faz a pergunta. Claro. Bom, inicialmente a gente queria agradecer você de estar aqui, Elaine. Elaine Apolônio, né? Ela é terapeuta. Que isso, obrigado você por estar presente. Terapeuta, sei que ela também trabalha na área de administração de empresas, né? Enfim, uma mulher como muitas outras fortes que vêm no programa, né, Maria? Sim. Nós temos um histórico de mulheres fortes que vêm no programa. As mulheres. Pois é, Elaine, nós gostaríamos de saber quem é Elaine Apolônio, da onde vem, o que faz, o que gosta de comer, o que não gosta de comer, qual time torce, que time você não gosta, enfim, quem é Elaine? O que você pode deixar de conselho para nós, nos ensinar, tudo de bom aí. Exato. E todas as dúvidas também, você porteiro que tiver, pode estar mandando que a gente passa para ela depois e ela vai respondendo vocês, tá bom? Exatamente. Quem é Elaine? A Elaine é uma mulher que venceu os desafios da vida, né? Boa. Ela vem com histórico de aprendizado. Eu falo que a gente traz um legado conforme a gente vai aprendendo e passando por situações. E isso você transforma para a sua vida. Sem dúvida. Então, com todo esse conhecimento, tenho meus livros, desenvolvi a mesa, trabalho com outras terapias, sempre voltada para o bem-estar do humano. Mas não num contexto só a parte mental, sentimental. Ele como um todo. Então, é família, a parte sentimental, a parte profissional. Todas essas questões que não têm resposta. Certo. A pessoa busca e não encontra. Ou se encontra, confunde mais ela. Na verdade, hoje eu sou mais mentora, eu trabalho mais com mentoria. Certo. Né? Então, eu vou direcionando os meus clientes aí. Entendi. Tá, eu vi que você é terapeuta holística. A primeira pergunta que me vem à cabeça, e até para quem está nos ouvindo que talvez não saiba o que é uma terapia holística? O que é holístico? O holístico, ele envolve a parte espiritual. Então, a gente trabalha muito com energias, frequências, a parte espiritual, entender o porquê aquele ser humano está passando por aquilo e resolver. Entendi. Né? Então, o holístico, todo mundo acha que é só mexer com alta magia, mexer com baralho. Com adivinhação. Com adivinhação. E não é isso. Tá. Né? É um pouco mais profundo quando a gente entende como funciona o mundo espiritual para o material. Entendi. Porque a gente vem de lá para cá. E nunca ao contrário. Entendi. E é complicado, porque você chega aqui e você fica só na matéria. Se é complicado, né? Aqui, nosso mundo é finito, né? Aqui é bem... Você chega aqui e você fala, meu pai, o que eu tô fazendo aqui? Não é o que eu vim fazer. Quais são os meus desafios? Então, quando a pessoa ela se encontra, se entende, ela começa a se... Eu falo que a gente tem um cronograma espiritual. Certo. Você se alinha com esse cronograma. E a sua vida começa a caminhar. Só que para isso você tem que resolver questões que você traz ao longo da vida.
Mas você traz ao longo da vida por vivência nessa vida mesmo ou por uma questão que você traz do mundo espiritual, digamos assim? Ou tem como fazer essa separação? É um conjunto. Então, é a parte espiritual, que primeiro envolve, né? Porque todo mundo tem um acordo para reencarnar, para estar aqui. Certo. Então, seus filhos são seus filhos que estão de acordo, você está na sua área porque você está de acordo, então é assim. Entendi. Depois entra a parte material. Aham. Parte matéria, que vem pai e mãe, Aham. os avós, antepassados, e você vem trazendo uma genética, uma carga. Isso são registros que a gente traz. Aham. E ninguém fala. Aham. Só que a gente tem os nossos registros. Sem dúvida. No nosso DNA, no nosso sangue, Aham. né? Então, você traz um histórico. Todo mundo fala maldição hereditária. Como a gente estava falando, na era de Peixes, você tinha que passar pelo sofrimento. Você tinha que cumprir seu cronograma. Então, ficava aquela questão assim, porque eu tenho que passar por isso. Você tem um débito, você tem que acertar. Essas histórias que a gente ouve. Hoje, na era de Aquário, você tem que resolver, encerrar isso. Então, ninguém daqui para frente pode continuar deixando ou adiando resolver as questões. Certo. Por quê? Você... Ainda que sejam questões vindas de gerações passadas. Sim, você tem que resolver. Por quê? Esse ciclo tem que terminar por conta da evolução da humanidade. Porque a gente está atrasado. Né? É uma situação muito delicada. Sem contar que, devido a não modificação, o ser humano não ter consciência, certo, a gente vai passar por um período novamente muito, vamos dizer assim, turbulento. Certo. Esse período tá por vir. Tá. Isso, tá. Entendi. Até o final do ano isso já é programado. Entendi. Então, assim, por quê? O recolhimento em massa. E por que você tem que resolver sua questão? Porque é a nossa amiga que tem que resolver as questões, porque as crianças estão nascendo e o pai e mãe tá tudo perdido, né? Então, é uma nova era. Entendi. Vamos lá. Primeiro, o que a gente vai passar é por conta da não amor. A pessoa não desenvolveu amor. Todo mundo está perdendo essa virtude que é preciosa e valiosa. Então, você olha para o outro, não é comigo, não me importo, não quero saber da sua vida. Certo. O problema é seu. É a falta de empatia também. A falta de empatia, mas principalmente a falta de amor. As crianças, a gente vê que é uma geração que está tendo dificuldade, eles estão implorando para serem disciplinados e pai e mãe está submisso. Quem manda são as crianças. Então, eles estão pedindo limite e ninguém se impõe. Celulares, a tecnologia, que era para ser benéfica, está sendo prejudicial. Porque a mente paralisa. Começando por aí. Então, por que você tem que resolver a sua questão familiar? Para que você possa ser você. O Gabriel. Quem que é o Gabriel sem essa carga? Quem é o Gabriel sem esse histórico? Quem é a Maria sem esse histórico? Certo. Né? Então, você tem que se descobrir como espírito, como pessoa e o que você veio fazer aqui. Certo. Não dá pra gente ficar mais... Eu falo que naquele véu do engano. Não tem como. Eu costumo muito brincar, né? Eu até falo pro Gabriel que eu acho que a gente tem muita coisa em comum, sabe? Eu e o Gabriel, Temos mesmo. A gente consegue se entender assim, tipo, vamos ajudar, vamos Espíritos fazer. afins, quando se aproximam para poder dar um suporte. tem muito isso, né? E tem aquelas pessoas que a gente olha e a gente fala, nossa, quero bem longe de mim, né? É verdade. A pessoa nem fez nada pra gente, a gente já tá, quanto mais longe, melhor, né? Mas Tamo de boa. Isso é uma situação também assim, alerta. Presta atenção nos sinais. Na sua intuição, porque eu falo que a alma fala. A Maria José é a pessoa que tem a intuição mais forte que eu já conheci. A alma fala. Não é, Maria José? O Gabriel até Nossa, Maria José falou, o negócio aconteceu, já era. Eu falo pra ele assim, olha, vai acontecer tal coisa, vai ter tal processo, vai modificar, vai ter um movimento. Ele olha pra mim, mas não tem nada previsto. Aí passa um dia ele nossa, e não é que você acertou? É mesmo. Estava previsto. Estava previsto. Mas é uma coisa muito de sonho, sabe? Quando não é sonho, é tipo, mesmo assim, eu tô parada e eu falo, então, só que vai acontecer. Eu acho importante você ter consciência, você parar um momento da vida em silêncio com você mesmo e analisar o seu entorno.
que eu sempre falo isso para todo mundo. Como é a sua vida? O que é que você quer fazer dela? Né? E o que você tem para resolver? Entendi. Porque cada um é único. Sem Somos dúvida. seres individuais e únicos. Então, essa coisa assim, porque sua mãe separou 50 vezes, você tem que passar pelo processo. Entendi. Ou você tem obrigações que eles, vamos dizer assim, por você, essa coisa mais forte, joga toda uma carga em cima do outro. O que acontece? Nesse momento não vai acontecer nada. Só que quando ele começa a amadurecer, problema de saúde, coluna, aí começam a vir as complicações. Por quê? É toda uma carga, como eu falo, é uma carga colocada sobre você. Então, são questões assim, bem interessantes. E o meu trabalho, eu levo a pessoa a refletir. Sobre quem é ela e todas essas cargas que ela traz aí. Sim. Consciente ou inconscientemente. Eu falei da mesa, né? Explica um pouco sobre a mesa. O que seria essa mesa? Eu não vou nem arriscar falar o nome dela, porque eu acho que eu vou errar. MQT élfico. Exatamente. Maria, é difícil, hein, amigo? Eu nem É uma tecnologia, né? Nós estamos melhor para ganhar processo. É uma tecnologia de frequência e dá para ganhar sim. Tá vendo? Depende que legal. Por quê? Me explica. Na área de vocês aí. A pessoa, quando ela vem buscar um advogado, uma orientação, ela já vem com uma carga. Vem. Ela, com problemão. Com problemão. Aí ela fica com o pensamento em cima daquele problema. Pode ver que tem processo que não anda. Os tem. A gente fala forma pensamento. É quando o pensamento da pessoa fica ali. Meu processo não sai. Lógico que não vai sair. Você já está desejando que não saia. Porque você vive vibrando aquilo. E no negativo. Não no positivo. Preocupado. O certo é soltar. Tá na tua mão e eu me tranquilizo. Descanso. Até porque a pessoa me paga pra isso, né? Sim, paga, mas não consegue. Mas tem razão, eu tô te dando total razão, porque a pessoa não consegue. Ela tem que entender assim, eu tô contratando um profissional, ele vai desempenhar o papel dele, eu vou fazer o meu, só que não dá pra eu ficar o tempo todo com aquilo na cabeça, porque não anda. Não anda. A pessoa fala, eu sempre brinco, gente. A pessoa fez magia pra mim. Gente, às vezes você não fez, não tem ninguém fazendo, é você mesmo. Sim. Você é você aí sendo o seu algoz. Né? E as pessoas não entendem. Voltando à mesa. Certo. Como que é a mesa? Explica pra nós. A mesa é uma frequência da 9ª dimensão. Olha só. Então, ela é rápida, a resolução. E eu vejo as 10 áreas da vida. Então, assim, limpeza profissional, a parte de prosperidade, se tem obstáculos, se tem magia, saúde, procrastinação, magia, que eu falei, contratos kármicos, relacionamento, a parte com o divino, que muita gente e a revelação. Então, ela é completa. Certo. Nessa mesa, eu consigo fazer o socorro imediato. Então, com 2, 3 dias, a pessoa vai sentir a diferença. Só que, assim, tem que estar preparado. Porque tudo que tiver que resolver, tudo que tiver oculto, tudo que tiver embaraçado, vai vir à tona. Vai. Por quê? Você precisa resolver. Então, eu olho para Maria. Maria, você está, por exemplo, você precisa limpar. O que é o limpar? Toda uma carga. Certo. Mas não é só seu corpo físico, seu corpo astral, sentimental, profissional. Tudo. Porque não adianta a gente só tirar a poeira do meio do caminho. Né? Eu tenho que ir profundamente nisso. Sem dúvida. Que é umas coisas assim, né, Elaine? Tipo assim, a pessoa tá super bem, né? Acordou, né? Não sei se é isso. Aí você me corrige, tá? Tô falando, eu sou totalmente leiga. Mas, tipo, a pessoa acordou cheia de energia, acordou, bom dia, já agradeceu a Deus, tal, mas tá indo. De repente, do nada, ela tá ao caminho, ela começa, ai, que tristeza. Nossa, que coisa ruim. Ou você chega para alguma reunião, alguma coisa e fala, nossa, eu não queria ter ido. Nossa, como eu tô ruim, como eu tô pesado, eu tô com dor, né? E aí a gente fica assim, nossa, que coisa, né? Precisamos tomar um remedinho para melhorar, né? Quando se fala orar e vigiar, por quê? As pessoas também não estão treinadas a fechar o seu campo. Você vai aberto. Orar e vigiar. O que é orar e vigiar? Se protege, se fecha, não fique tão aberto. Certo. Porque a gente acaba doando a nossa energia para o outro e absorvendo. É linha de mão né? dupla, né? Mão dupla.
Então você fala assim, nossa, eu tô ruim. Mas por que você tá ruim? A gente fica procurando até, nossa, mas não tem motivo, eu tô com vontade de chorar, mas por que eu quero chorar? Por quê? E a gente fala, mas não aconteceu nada, por que eu quero, né? Outra situação, às vezes, tem algum amigo ali que tá buscando ajuda, eles estão dando assistência, orientação, você tem seus orientadores, ele tem o dele. Então, a gente tem que ter essa percepção refinada. E quando a gente trabalha com a mesa, isso fica mais nítido, porque você aflora um sentido que está adormecido. Porque todos têm. Sim. Todos. Entendi. Aí você fala assim, Laine, eu fiz e de repente eu descobri lá que o meu marido sai com outra. Tava oculto, precisa resolver. Não adianta ele vai lá, sai com outra, volta para dentro de casa, carregado, a família começa a desandar, a prosperidade começa a desandar, você começa a adoecer, você não sabe por quê. Né? Compromisso é compromisso, cronograma é cronograma. E não é da... Eu vejo assim hoje, as pessoas estão muito no auê. Entendi. Sem freio. Eu posso fazer aquilo que eu quero e não tem consequência. Tem. E a partir de agora vai ficar pior. Mas assim, essa mesa, ela tem esse poder de revelar as coisas, então, para você? Ou ela dá uma indicação e aí... Não é poder, né? É uma tecnologia, por quê? Quando você... É que nem uma cebola. Entendi. Não tem as camadas? Sim. Você limpa tudo isso. Entendi. Então, você limpa esse campo. Automaticamente, tudo que você tem que resolver fica vem. claro. E outra coisa, vai mostrar aonde você tem que trabalhar, o que você tem que trabalhar e por que você tem que trabalhar. E o que você tem que resolver. Dentre essas 9 dimensões, digamos assim. Sim. No primeiro momento, geralmente, ela vai trabalhar limpeza, os obstáculos, ver se tem essa parte de magia, que a maioria tem, a inveja também é uma magia. É mesmo? É uma energia pesada. Que tá, tipo, te bloqueando, digamos assim? Sim. Magia diz do tipo... Todo mundo fala, é uma magia que estão fazendo para mim. Não. A própria inveja, a forma pensamento também é. Mas a inveja, por exemplo, como por exemplo, magia. Magia seria, por exemplo, um trabalho que uma pessoa faz contra a outra, e a inveja seria uma inveja que a própria pessoa tem ou inveja de terceiros? De terceiros. Tá, entendi. E às vezes ela própria tem. Então, porque é uma pessoa invejada. Isso fica condensado. Capaz de instrumentalizar toda essa carga negativa quando a própria pessoa é invejosa também, né? Isso deve bloquear, sei lá. Não, bloqueia. Aí ela não sabe por que tá sentindo dor no corpo, ela não sabe por que a família tá de ponta cabeça. Tá de ponta cabeça. Ela não sabe por que a vida não vai. E ela mesma está criando isso para ela. Entendi. Mas quando a pessoa tem inveja de você, é pior. É pior, entendi. Principalmente inveja espiritual e inveja de conhecimento. Eita, nós. Porque mudou. E quando eu falei que mudou, então não é tanto material hoje. A inveja é de quem você é e o que você conquistou. Entendi. Como pessoa. Por quê? O lado negro, eles vêm buscar justamente isso. Então, fala assim, mas a pessoa está sendo influenciada por um espírito ruim. Uma suposição. Certo. Eu sempre digo, a semente que está dentro do seu coração é aquela que te produz. Certo. Sim. Então, ou você é do bem ou você é do mal. Eita, nós. Não tem duas opções. De jeito nenhum. Ou você faz essa semente do bem germinar, ou você faz a outra. Porque se eu gosto de você, se eu tenho consideração, se eu tenho empatia, eu reconheço que você trabalha. Parabéns. Sim. Por que eu vou, né? E outra, percorra o caminho que o outro fez. Então não dá pra gente ficar sentadinho ali esperando cair no colo que não vai. E a mesa, ela vem muito nesse sentido. Então a pessoa fala assim, ela vai me acusar lá problema de saúde. Então eu vou saber onde está o seu problema de saúde. Certo. Se é nos ossos, se é falta de vitamina, se é nervo, se é o sistema circulatório. Porque eu vejo tudo isso. Dá para ver com ela. É o quê? É um aparelho? Como é que é? Expliquei pra mim. Fiquei curiosa, cara. Eu tô aqui com o olho grelado nela que nem tiro. O Gabriel ainda fica escrevendo. Eu não, tô assim nela. Tudo que ela tá falando pra eu tentar guardar depois, assim, tudo isso daí. Mas depois se você quiser fazer Era de peixes, era de aquário, tem pergunta sobre isso. Eu tenho pergunta sobre... Mas aí depois, de devagarzinho. Então, reencarnação, você falou sobre reencarnação, eu quero saber se isso tá ligado ao espiritismo. Porque o espiritismo acredita em reencarnação, até onde eu sei, conheço pouco, tá? Mas enfim, eu vou anotando aqui pra te fazer pergunta depois. Então, desculpa te cortar. Vocês vão ficar
questionando muita coisa. Vamos. Vai. Por quê? Eles vão passando a orientação de como desenvolver esse trabalho, que foi quando a gente criou. Então, assim, o que envolve um ser humano? Todo o seu sistema funcional. Certo. Então, eu tenho as minhas fichas, vamos dizer assim, né? E lá eu consigo sentir a vibração do seu corpo e onde está o seu problema. Eita, olha só. E resolvo. Porque o nosso sistema, vou falar da saúde, tá? Ele é perfeito. Quando você dá ordem ao seu corpo, automaticamente ele vai começar a gerar a cura. Não, porque a gente provoca também as doenças. Então, é mental. Mas quando eu falo assim, por exemplo, Gabriel, dou ordem ao teu corpo para que ele comece a vibrar, a limpeza das suas células. O que o seu inconsciente começa a trabalhar? A ordem. A ordem. Então, você vai falar, nossa, Laine, eu estou passando mal, eu estou suando demais, eu estou transpirando demais. Eu estou com insônia. Por quê? O corpo ele começa a se ajustar tranquilamente, porque ele tem essa ação. E a gente absorve. Tem algumas outras coisas nessa situação que chamam os alfanuméricos, que são justamente essa questão genética, esses registros que a gente traz, né? Então, você fala assim, minha mãe tem problema de joelho. E você também começa a ter problema de joelho. O que é o joelho? É o caminhar na vida. Então, você tem que tomar cuidado para ver se você não está copiando o caminhar da vida. Seja de familiar ou quem for. Nossa, lá em casa todo mundo. Maria José sequer tem joelho, começa aí. Sério, não, porque assim, a minha mãe tinha uma dor no joelho, artrose, artrite e tal. A minha irmã operou até o joelho, a Rosana. Aí o Euclides não tá nem conseguindo andar, o joelho dele tá todo torto. Aí o Sérgio, que é meu irmão, também tá. Aí o meu, eu nem falo nada, porque o meu, agora para ajudar, o outro também resolveu dar BO. Agora, então, eu vou fazer uma pergunta clássica para ela que eu faço, tá? Para todo mundo entender. Boa. Qual é o histórico da sua família no caminhar ao longo da história da família? Como foi pai, mãe, seus avós? Foram pessoas rígidas, teimosas? Então, eu sempre, como eu sou a caçulinha, sabe? Deixa eu contar um pouquinho para você, Laine. Eu nasci, né? Eu tinha 45 dias de vida, meu pai faleceu. Então, minha mãe, assim, sempre trabalhou muito, porque ela criou 5 filhos sozinha. E, assim, eu sempre ficava tentando cutucar, saber da família. Eu sou muito curiosa, tá? Então, assim, eu ficava, mãe, como é que era meu avô? Como é que era minha avó? Então e minha mãe não contava. Aí, na sua mãe. Ela não contava, ela não era de ficar contando. Entendi. Ela só falava que era gente boba. Mas aí eu descobri com a minha tia que o meu avô se matou. Eita, nós. Entendeu? Aí eu fui descobrindo por que o meu dedinho do pé meio tortinho, puxadinho. É porque a sua avó era negra. Aí eu, entendi. Por que fulano tem olho azul e o meu não é azul? Eu queria ser morena do olho azul, tá? Que é demais também, né? Mas tudo bem, eu queria. Já queria ficar bonita, acho que você ser perfeita, né? Então, assim, mas a minha mãe nunca foi de ficar falando muito, sabe? Minha mãe parece que ela restringia, assim, ela falava algumas coisas, mas não contava. Eu vou pegar da parte da sua mãe pra frente. A vida da sua mãe dura, ela era uma mulher que não se inclinava para a vida nem para as dificuldades. O que é artrite, artrose, tudo isso? É uma inflamação. Então, quando você inflama seu caminhar, vai te trazendo. E o que acontece? Os filhos, você pode ver o histórico. Minha vida está com muita dificuldade, porque eu tive que fazer isso. Você começa a repetir essa história. Rosana, aí, ó, seu joelho se operou à toa, tá vendo? Por isso que eu não opero. É que eu falei para ele, né? A gente estava falando do seu corpo. Corpo, eu me respeito. Corpo, você é meu templo. Joelho, obrigado, você está doendo? Beleza. O que você quer me dizer? Onde eu tenho que parar? O que é que eu tenho que parar de fazer? O que eu estou repetindo? O que você está me sinalizando? O que ele está te sinalizando? Não repita a história. Seja mais maleável, mais doce, não leve tudo tão a sério. Entendeu? Legal. Não fique tanto na postura. Posso dobrar meu joelho? Quando Cristo fala assim, todo joelho se dobrará, não é você ajoelhar, é você ser maleável perante a vida. Né? Então, você vê o pé torto. Por quê? Não tem a ver com a família, com o histórico? Tem. Mas por que todo esse embaraço familiar? Então, resolva. Porque seus netos, seus filhos vão continuar repetindo. E é outra coisa importante. Quando você resolve parar,
falar, eu vou encerrar isso aqui, automaticamente os seus descendentes vão receber esse reflexo, né? Então, para tudo. Eles vão começar a ter uma vida diferente, uma história diferente. Bacana, Elaine, muito bacana. Eu já ouvi falar uma vez, quando eu passei, que eu estava falando do joelho numa acupuntura, tá? Não é com a doutora Sâmia, foi com uma outra. Não Sâmia, é. Não é você, Sâmia, um abraço. Amanhã você atende o Gabriel. Amanhã estaremos lá às 8. Mas foi com uma outra, né, que a Eliane, e ela falou para mim, ela falou, essa dor no seu joelho, porque você tem que... Tipo assim, como se eu não tivesse mais que ir para o sindicato, que na época eu era diretora, né? Aí eu sou muito brincalhona e amiga dela, eu me tornei amiga, então me deu essa liberdade de falar para ela. Eu falei, Li, eu gosto muito de você, te respeito, você é uma ótima acupunturista, uma ótima terapeuta, mas amiga, tem muita coisa que me faz vir aqui no sindicato. Aí ela falou o quê? Eu falei, menina, você não faz ideia. Porque o carteiro chegava, né? Porque ele chega com um monte de boleto, isso me dá uma disposição pra mim, né? Aí ela começou a rir, ela falou, você é terrível. Ela falou, mas você tem que resolver. O que te faz é você chegar aqui perto, a dor aumentar. É aqui. Aí eu falei, eu não sinto que é aqui. Porque, na verdade, hoje eu sou presidente, olha só, eu tinha que ficar ali era o meu lugar sim. Mas você tem dor no joelho? Tenho muito. Mas eu não sinto que seja em relação ao meu trabalho. Entendeu? Eu não sinto. Não, o seu caso é familiar. E mesmo no trabalho, a gente reflete o que a gente é em casa. Sim. Então, você tem que tomar cuidado. Se no sindicato, né, onde você trabalha, você não está sendo rígida demais com você ou com a situação. Porque quanto mais leve você é, mais fácil você resolve. Muito mais fácil. Eu sou rígida só comigo. Com o restante, eu sou por amor, né, Gabriel? Então, tá vendo? Eu sou por amor. A sua mãe era o quê? Rígida com ela. Sim, mas com as outras ela era um doce. Minha mãe sempre foi muito amável com todo mundo. Sim, mas ela era rígida com ela. Então, por que tudo isso? Então, aí você começa a parar para pensar. E a mesa, ela vai te dar o parâmetro, porque na hora você vai falar assim, nossa, não tem nada a ver, não é isso. Não é sim. Eu imaginei, quando falou mesa, eu imaginei que ia ter, assim, uma mesa. Desenho uma mesa, eu ia pôr a mão, algo nesse sentido. Você tá vendo como eu não tenho noção, né? E eu ia dar a data do aniversário. Que é aquela mesa de Ouija. É mesmo. Então, por isso que eu fiz a pergunta. Pra Raquel, eu falei, esqueci de trazer minhas coisas. Não é assim. Bacana. Que nem prosperidade. Vamos lá, um campo também que todo mundo anda sofrendo. Por que às vezes a vida não vai na prosperidade? Por muitos motivos, né? Sim. Um deles é você doa sua prosperidade para os outros. Inconscientemente. Eita, nós. Como assim? Por exemplo, explique melhor. Você tem os seus clientes. Certo. Ele te paga ali, né? Aí você fala assim, ai, coitado. Quando ele sai, ele leva um pedaço assim, ai, eu paguei ele, e agora vai me faltar. Inconscientemente, ele está te levando um pedaço da sua prosperidade. Entendi. Família, às vezes, né? A gente doa para os outros. Você atende muita gente. Você também atende muita gente. Os clientes, eles levam porque você quer o bem do outro. Sim. E ele não faz porque ele quer. Só que até a gente aprender que você está doando sua prosperidade, ninguém vai falar isso para você. Oba, eu vou ficar quietinho. Minha vida está indo bem, não vou mexer. Mas ele não tem consciência. Aí você tem que recuperar a sua prosperidade. Entendi. E como que a gente faz isso? A gente faz isso. Como você faz isso? Como que a gente faz isso, Gabriel? Aprende aí, marca aí pra nós fazer. Então, depois que faz toda essa limpeza, por quê? Ela vai me dizer assim, a Maria precisa da limpeza de um modo geral, né? Dos corpos sutis dela, do campo mental, sentimental, familiar, tudo. Então, é o espiritual, mente e corpo. Precisa da limpeza, tá? Só que a Maria tem um monte de obstáculo na vida. Então, a gente vai trabalhar. A Maria está com problema de saúde. E a parte divina, que é o sagrado. Beleza. Então, nesse primeiro momento, é aquilo que é emergencial você resolver. Entendi. Não dá pra gente fazer tudo de uma vez, porque a pessoa não suporta. A energia é tão forte que você não suporta. Depois, vai te dar sono. Porque você tá tirando toda aquela carga. E a gente é acostumado a carregar carga.
Sim. Não está limpo. Isso é uma coisa óbvia. Você fala, nossa, bateu um sono. Mas por quê? Precisa continuar trabalhando, porque eles vão acessar os registros inconscientes, os registros espirituais, e vai começar a resolver. Entendi. Entendeu? Então, você fala assim, nossa, Laine, eu dormi 4, 5 horas. Ótimo, respeita teu corpo. Porque ele tem que entrar na nova vibração. Ele tem que se adequar. Você está lá vibrando em, vamos supor, em 80. Seu corpo vai para 200. Você fala, nossa, não aguento. É como se fosse um gráfico da pessoa, é isso? É. Tá vendo? Eu vi outro dia lá no YouTube. E ali eu vou ver a parte de prosperidade. Dando outro exemplo, eu falei da saúde e da prosperidade. Se você tem herança para resolver, se o seu negócio vai para frente, se você vai encerrar seu negócio, se você vai ter empregados, eu vejo, dá para ver tudo. Caramba. Tudo. Nossa, Então, que você legal, sai né? dali e você fala assim, nossa, você tem herança? Não, eu tenho uma herança. Tá, mas onde está essa herança? Está no processo parado. Mas há quanto tempo? Então, vamos limpar esse processo para que isso se resolva. Sim. Porque o que acontece? Quando é herança, tem outras pessoas. Ah, com certeza. E sempre tem aquele que não quer que saia. Com certeza. Né? Então, a gente tem que resolver. Você vê que é uma ramificação. Uma coisa vai levando a outra, vai levando... E quando você começa a entender isso, você mesmo começa a se analisar e fala, peraí, tem coisa que eu preciso resolver. Então, você evolui, você desperta. Você sai de um ponto A e vai para um ponto B. A gente mais fala, evoluído. a gente para no ponto 0 e começa de novo. Entendi. Muito legal, nossa. Eu escutei você falando, ainda que rapidinho, né, de forma en passant, sobre reencarnação. Tem alguma questão relacionada ao espiritismo? Ou não? Ou é uma... É porque nós estamos conversando de coisas relacionadas à energia, à fé, existe são uma doutrina religiosa por trás disso, uma religião, ou não? São um pouco de cada? Isso, na verdade, quando o Kardec ele traz isso, é para quê? Para que o humano entendesse que existe o lado espiritual, que existe algo a mais que isso. Entendi. Então, não é que você morre e acabou. Não tem como, se você é um espírito, se você é um ser único. Né? Tem que evoluir, como todas as raças, como a Zeros já aconteceu. Então, você fica preso. Você fala, mas eu não acredito, morreu, acabou. Uma questão religiosa. Sim. Porque ele não quer que você descubra que você pode resolver tua vida. Entendi. Eu quero que você continue submisso, eu quero que você continue preso, né, nesses dogmas, para que você não desperte. Porque quando você desperta, quem te segura? Em tese, ninguém, né? Não. E você começa a ser você, né? Entendi. Então, a parte da reencarnação, você é um ser cru. Certo. Você acha que uma vida, com 70 anos, você consegue se lapidar? Nossa, por completo, com certeza não. Mas Então, um pouquinho assim. Mas se a gente é filho do divino, ele fala, não, eu quero que você seja perfeito. Entendi. Então, vamos lá de novo. Aham. Passa mais uma vida. Não modifiquei. Só que isso, a gente esquece do quê? Da evolução da humanidade. Porque você vê, né? Tem os primórdios, Sim. os egípcios. Você vê que a civilização foi evoluindo. E a gente também tem que evoluir. Não dá para ficar parado. Essas crianças que estão nascendo agora, eles não vão viver o que a gente está vivendo. Eles têm que estar aptos para o que vem. Então, não dá para ele ficar paradinho ali, sem... Não. Entendi. E vai exigir muito de pai e mãe hoje isso, da parte espiritual e de entendimento, porque a criança está reencarnando para a evolução do pai e mãe, porque essa criança ela já é evoluída, esse espírito já é evoluído. E pai e mãe não entendem. Por quê? É mais cômodo eu ficar em casa ou passear do que eu procurar entender algumas coisas. Entendi. Né? Mas a reencarnação, vamos lá. Cristo Reencarnou. morreu, ressuscitou. Desculpa. O que é o ressuscitar dele? Eu não sei, eu sou meio ruim com essas questões. Desculpa. Então, a gente fala, ele teve que fazer a passagem, eu falo passagem, Certo. da carne pro espírito, né? Ele morreu? Não, ele continuou vivo. Como todos nós continuamos vivos. Certo.
Então, depois ele volta. Ele não vai voltar como Cristo, ele vai voltar de uma outra forma. Como tem o Chico, tem outros aí que a gente vê. São espíritos de alta elevação que vêm para dar um caminho para nós. De tempos em tempos vem. De tempos em tempos vem, sim, um mestre, né, para isso. Entendi. Só que a pessoa não entende. E aí eles modificaram toda a história. Não é bem isso que a gente está acostumado. Porque Cristo, ele vem para reencarnar, ele reencarna. Você imagina o ser elevado, tem que se submeter ao corpo humano, viver toda uma trajetória. E se ferrar ali com a humanidade, né? Não, porque a humanidade pega esses caras assim que são evoluídos e crucifixa. Crucifixa? Não sei lá. Não sei, crucifica, na verdade. Desculpa, gente, crucifica. Aí, na verdade, chegou num ponto que ele falou assim, não dá, porque o ser humano, ele não quer isso. Ele mesmo pede para ser recolhido. E todo mundo acha que não. Ele falou, pai, a coisa aqui tá difícil. Nas mãos eu entrego o meu espírito. E eu vou... Não dá. Vamos deixar pra próxima. Tá muito ruim aqui embaixo, viu? Por quê? Às vezes você não consegue desempenhar seu papel. Tem os desafios, porque o humano, ele é cru. Você tá lidando com toda espécie de ser aqui. A reencarnação existe? Existe. Porque tem o cronograma espiritual, tem o cronograma divino, que eu falo que a fonte criadora, que é ele que comanda tudo. Não, vocês vão passar por isso até vocês evoluírem e chegar no ponto que você precisa. Você quer continuar morando aqui ou você quer ir para uma outra dimensão? Você quer para um lugar melhor? Qual é a sua consciência? Né? Porque a Terra vai passar por transformações. Não vai ter jeito. Caramba. Tá, outra questão que me vem à mente. Tudo que você vamos lá. Tá falando, me vem à mente que tangencia, pelo menos, religiões. Sim. Por exemplo, você, em toda essa linha de pensamento que você desenvolve, de espiritualidade que você desenvolve, e essa figura do divino, e essa figura a antítese do divino, ela é aquela figura mais parecida com o catolicismo, por exemplo, que Deus é aquela figura do católico, ou enfim, do evangélico, e o diabo, ou a antítese de Deus, é aquela figura do... A cara. Minha pergunta é muito ruim? Desculpa. Não, é ótima. Eu só queria entender, assim. É ótima. Vamos lá. Se tem a fonte criadora, se a gente tem um criador. Certo. Tudo que existe aqui é criação dele. Certo. Independente de ser ruim, ser bom, lado negro, lado luz, porque ele não fala assim. Né? Se faça a luz, se faça as trevas, tudo ele é criador. Tá. Nossa, fugiu. Porque a pergunta dele é meio complicada. Eu sou meio chato com pergunta, desculpa. Não é não. Não é não. A gente acha que assim, o criador, ele é um... Ai, nossa, ele é misericordioso, ele é bonzinho, ele é benevolente. Não. Ele é um pai disciplinador. Ele vai fazer você caminhar, vai te colocar os desafios para você vencer, evoluir e chegar no patamar que você tem a competência que você tem. Entendi. Então, o lado negro existe? Lógico. Porque não teria graça, a gente não teria motivação para evoluir ou despertar. A gente não é correr atrás do nosso pão, vamos dizer assim, né? Com certeza. É muito monótono. O lado negro. Só que aí chega um problema. Quando se fala assim, como está em cima, está embaixo, todo mundo acha que só existe o céu. E não existe o inferno. Quer dizer, embaixo, na terra, lá nas dimensões abaixo. Inferiores. Outros seres. Certo. Que é ao contrário do nós. Né? São então, tipo anjos caídos, assim? Essa figura, essa ideia? Não, mais ou menos. Tá bom. Mas o que acontece? Né? Até então eles não tinham acesso à terra, esses seres. O que no Egito, vamos lá, eles só reverenciavam o sol, a lua, eles tinham uma outra percepção, da natureza, né? A força da natureza e tal. Aí vai um sacerdote e fala, nossa, eu descobri que eu posso abrir um portal e eu vou ver o que tem lá embaixo. O que ele faz? Ele faz isso e esses seres começam a habitar também aqui. Ai, meu Deus. Não, sério, ué. Ai, meu Deus, tá não vendo? É?
Tava tudo tranquilo até então. Tava tudo tranquilo. Então, quando a gente fala, nossa, e aconteceu isso. Então, eles vieram para cá. Outras dimensões. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele não ia criar só o ser humano e ficar aqui e falar, não, eu vou cuidar só dele aqui. Não, tem outras raças, tem outros seres. Falar, a gente precisa ir para lá porque a gente precisa se alimentar. Então, começou a atrair todos esses seres negativos. Certo. Né? Chega a época da igreja... católica. Dos romanos. Dos romanos. O que acontece? Eles falam, a gente não pode deixar que o povo descubra e seja liberto, porque a gente perde o comando financeiro, a gente perde o poder. Então, Constantino, ele, com outros religiosos, modificam a história para que houvesse comando sobre as pessoas. Quando Cristo ele vem falando, ele vem pregando, ele vem, né, desperta, ele faz aquelas... Uma das passagens que eu gosto muito é a questão quando ele fala, chega num povoado, tá todo mundo possuído, muito de gente lá, aqueles espíritos vagando, entra nos porcos e pula no abismo. Por quê? Ele não tem que estar aqui. Mas hoje o próprio ser humano, ele está alimentando esse lado. Entendi. O nosso problema hoje é medo, ganância, você não se importa com o outro. Então, o que acontece? A espiritualidade começou a falar, o amor não existe. Vocês estão plantando uma semente que já está dando um BO. Vai haver outra intervenção. A pandemia foi gostoso? Não. Nossa, tá louco. Foi horrível. Só que isso já vem há tempo sendo avisado. Só que o ser humano continuou desviando dinheiro, continuou, né, os que detêm o poder. Porque eles não querem dividir. Não, de jeito nenhum. Eles querem estar no comando. Só que é um comando negro. Só que o Criador está permitindo. Mas e onde ele está? Ele está vendo se você vai reagir. Eu penso assim. A gente vai continuar submisso ou a gente vai buscar uma porta, buscar a luz? Certo. Eu falo assim, todo mundo fala da fé. O que é a fé? O que é a fé? O que é a fé? Ai, meu Deus. Eu acredito. É aquela coisa que transcende, né? Você tem... É muito mais que acreditar, é você ter... Então eu vou dizer o que eles me falam. Perfeito. A fé é uma força extraordinária que todos nós temos. É uma força espiritual que move montanhas e move tudo aquilo que a gente precisa. Então, quando você entra no estágio em que você precisa de um milagre, eles falam milagre, precisa da ação divina sobre sua vida, e você se esvazia do Gabriel ou da Maria. Você fica ali, sem nada, vazio. Certo. E você faz aquela oração que sai daqui. Você coloca a sua energia, que é a fé, ou a força espiritual, funcionar. Certo. Então, você movimenta ela e você fala, nossa, alcancei um milagre. Não! Você usou a sua própria força para isso. Porque você chegou no patamar que o Criador almeja de você. Uau! Mas como é que você consegue manipular isso? Basta acreditar? Basta ter vontade? Você está tendo consciência hoje da explicação. Sim. O que você vai fazer? Você vai começar a exercer ela na tua vida? Ou você vai entrar por aqui, sair por aqui e falar, deixa. Entendi. Ou você vai experienciar isso. Não, eu vou vivenciar. Eu preciso de algo assim extraordinário. Certo. Aí você faz oração, você faz ritual. Eu vejo o povo faz ritual, acende vela, vai... Eu falo, gente, é tão fácil. Só para. Para e vivencia. Entra no teu quarto e fala, tô aqui, tô vazio. E eu trago isso de dentro de mim. Aí você fala, nossa, resolveu. Resolveu. Mas por quê? Você sabe de tudo isso. Todos nós temos esse conhecimento. Entendi. Todos. Entendi. Todos nós temos ele em potencial. Que nem eu falei, né? Eles quiseram ficar com o poder, deter o poder para eles. Então, a humanidade ficou vazia e crua. Na minha época, eu acho que a Maria, o
O Eric lembra, existia a parte... Eles tinham catecismo lá, religião. Sim, eu fiz. Né, na escola. Você não precisa... Mas não essa... Eu falo que deveria voltar para pôr a sementinha dentro das pessoas, dentro das crianças. Mas não é essa espiritualidade que a gente aprendeu. Sem religião alguma. Sem dogma nenhum, nada. Vai direto ao Pai. Quando ele fala nem para esquerda nem para direita, caminho do meio, vai direto. Porque você acessa tudo que você quiser. Entendi. E a resposta vem. Caramba. Então, quando você tira... Ela... quando você tira... quando você tira toda essa energia que está sobre você... Certo. Você começa a ter facilidade. Com certeza. Tudo está aí para todo mundo. Outra coisa... Diga. Que ninguém fala... Todos nós temos já uma vida criada lá no espiritual. Certo. Então, o Gabriel tem que ser o advogado top de linha, o cara bem sucedido. Você vem com uma função de vir fazer um extraordinário. Numa lei aí, trabalhar. Fazer a coisa acontecer. Aí chega o Gabriel aqui, nossa, mas a coisa não vai. Não está acontecendo. Eu sei o que eu tenho que fazer, não vai. Aí que acontece? O Gabriel para, tenho consciência de que minha vida já está lá perfeita, criada, já o meu cronograma, vou trazer para materialização. Certo. Ninguém fez isso. Ah, não, deixa acontecer, uma hora acontece. Uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Entendi. Aí Você que tem um monte de perguntas. Gabriel, tem um monte de perguntas. Você acredita que o Eric fez um sinal para mim de lá já? É mesmo? Eu queria então só encerrar, querendo que você conte um pouco pra gente do seu livro. Qual é o nome do livro? O que você fez? Mude sua vida em 84 dias. Mude a sua vida em 84 dias. São 7 semanas. 7 semanas, tá. É um trabalho interior, é você com você mesmo. Certo. Então você tem que refletir. Todo dia tem um tema, todo dia tem uma questão ali e você vai trabalhar isso. Certo. Eu falo assim, que o teste é a página vermelha. Você chegou a página, você conseguir passar ela, você vai embora. Página vermelha, ela tá no meio do livro? Porque tem todo um cronograma, Sim, né? Entendi. Então você vai fazer assim. Mude sua vida. Eu sou egoísta. O que eu preciso modificar? As pessoas à minha volta, como eu estou tratando, mas é tudo você com você. Certo. E a vermelha, eu falo, é o perdão. E o auto-perdão. Que é o mais difícil. A gente perdoar a gente mesmo é pior. Porque você fala assim, nossa, eu sei de tudo isso e por que eu não apliquei, eu deixei passar? Você se culpa. Então, se perdoe, você não sabia até aquele momento. Certo. Né? E o livro, ele vem bem nessa questão. Certo. Depois eu tenho o Círculo dos 12, que esses são os 12 anjos e arcanjos mais fortes, aí como todo mundo fala, né? Círculo dos 12? Tá. E aí, agora eu vou lançar Ele, na verdade, ele é um guia para pais e adultos que têm TDAH e déficit de atenção. Que é uma questão que hoje em dia está muito em voga, né? Sim. Tá acontecendo muito. Muita... Mas eu vou abrir um parênteses aqui para alertar as pessoas em relação favor. A isso. Tá? Primeiro, a parte espiritual tem que ser observada. Seja criança, seja adulto, precisa ser observada e precisa ter uma grande atenção. A outra questão é a parte de encarnação, de reencarnação. Qual é o histórico deles? Certo. Pai e mãe não serem, então, submissos. Então, vamos usar um termo aqui, moles, né? Com suas crias. Com esse espírito que foi confiado a você. Por quê? A gente olha humano, só que a gente pode esquecer que ali habita um espírito. Certo. E eles são confiados a nós, certo. como a gente foi confiado aos nossos pais. É uma grande responsabilidade. Certo, com certeza. Muita responsabilidade. Mas eu não quero que meu filho dê trabalho, eu dou um celular na mão dele. Só que as mensagens subliminares é para que esses espíritos não acordem e não despertem. Porque eles vêm com um outro conhecimento. Certo. E já estão preparados para a nova era. Tá. Né?
Então, eu falo assim, atenção, não deixe seu filho tanto no celular, procure deixar ele ser criança, entenda que ele é confiado a você, você tem uma responsabilidade muito grande, porque vai chegar lá na frente, viu, você não cumpriu com o seu papel, e aí, você responde, porque você aceitou esses espíritos na tua vida. Sim, você, né? Então, qual é o histórico? Vamos cuidar desse ser? Uma dica que eu tô dando para todo mundo, até para os meus clientes que têm filho pequeno. Jogue xadrez com seu filho. Jogue xadrez com seu filho? Eu estou super na época do xadrez. Ganhou esse dia mesmo. Por quê? Por quê? O xadrez, ele vai fazer com que você raciocine. Com certeza. É um jogo de super raciocínio. É de estratégia. Aquela parte adormecida, ela vai começar a pulsar. Porque a criança tem que desenvolver o raciocínio. Até o adulto. Com certeza. Não tem o foco, joga xadrez. Que legal. Que legal. Eu não consegui jogar com ele, mas ele jogou com outras pessoas, mas eu mandei ele jogar xadrez. Por que os jogos existem? Para que você possa voltar sua atenção para algo. E sua mente ser desenvolvida. Que jogo melhor que o xadrez? Não tem. Também acho que não. Para desenvolver sabe a jogar mente. Bem xadrez, Gabriel? Bem, é muito complicado falar. Mas eu sei jogar, sim. Sei e jogo bastante. Eu gosto de jogar. Mesmo que você não jogue, a sua atenção está ali. Você não está com a sua mente aleatória. O problema é a mente aleatória. Entendi. E o xadrez você precisa estar presente, né? Eu estou com ansiedade. Porque a sua mente ela não está em lugar nenhum. Ela está dispersa. Não tem foco. Então, volta a tua atenção. Isso é treino. Sem dúvida. Como eu falei, o corpo, ele não obedece. Ou se obedece. Então, é a mesma coisa. Sua mente é a mesma coisa. E vai levar você a evoluir. Sem dúvida. Ouvir músicas boas. Nada disso que a gente tá ouvindo ultimamente. Dessa sacanagem em forma de música. Aí a pessoa fala assim, eu não consigo ninguém. Claro, meu querido, você só ouve de sofrência. Você quer arrumar alguém de que jeito? Você sofre nas suas músicas o tempo todo. Você tá vibrando o quê? Tá vibrando sofrência. Mas a pessoa não me ama. Então você fica na lamúria. Sem dúvida. Na reclamação. Entendi. Né? E me fala uma última coisa. Me passa, por exemplo, por gentileza, seus contatos, sua rede social, para você fazer propaganda pra gente. O nosso marketing vai soltar suas redes sociais, tudo nossos magos. Nosso mágico, Eriquiana. Então tem o Instagram, né? Elaine Apolônio Oficial. O livro eu passo o link e coloca na... Elaine Apolônio @oficial. Quer dizer, @Elaine Apolônio Oficial. Vai aparecer aqui e o link você consegue lá no próprio Instagram. Sim. Isso? E agora, se a pessoa quiser agendar consulta... Isso. Pode ser através do e-mail ou também através do Insta. Tá bom. Tá? Mas eu vou deixar meu contato também. Ótimo. Do WhatsApp. E o e-mail é qual? elaineapolonio@gmail.com. Perfeito. Isso vai aparecer também aqui nas nossas redes e na hora de divulgar o vídeo. Tá? E o telefone? 14 99 182 182 4216. 4216. 4216. Marcou aí, meu mágico. 14 99 182 4216. Pessoal, entre em contato. Tá bom? Ela vai estar dando todo o atendimento. Você que ficou aí curioso ou com uma vontade de realmente mudar alguma coisa na sua vida, entre em contato com a Elaine. E muda. Tá bom? Sem sombra de dúvida, a pessoa se assusta. Não tem nenhuma dúvida. Não tem nenhuma dúvida. Porque ela fala, meu Deus, eu não sabia que podia resolver tudo isso de uma forma fácil e rápida. Então, mais rápido do que ficar, né, dando murro em ponta de faca. Sim. Mas tudo que é bom... acaba rápido. E passou bem rápido. Mais um programa, né, Maria José? Mais um. Elaine, se despeça, tá? Eu agradeço o convite, agradeço o Gabriel, a Maria, também o Eric, né? A Ana, pela oportunidade aqui novamente. Espero ter ajudado bastante pessoas. Eu quero que todos possam evoluir, encontrar o seu caminho de forma mais fácil, trazendo, eu falo que a semente do bem. É isso. Para todos. Muita luz. Amém. Que o divino cubra vocês aí com sabedoria nessa trajetória. Amém.
Agora a bola Bom, do Gabriel. é isso mesmo. Queria agradecer a todos os nossos ouvintes, a Elaine principalmente, muito obrigado. Obrigada. Tá? Pela toda a fala, aprendi bastante, tirei várias dúvidas. Gostei muito de entender ou começar a entender, porque é uma questão muito profunda, né? Bastante. Bastante profunda. Mas eu tenho certeza que foi uma conversa super agradável e eu fiquei muito feliz em conhecer um pouco mais, tanto da mesa, quanto das 9 dimensões, como dos cronogramas espirituais, e de saber que jogar xadrez é uma ótima atividade, porque eu gosto de jogar xadrez. Ai, que ótimo! É isso, nos sigam nas nossas redes sociais, muito obrigado, uma boa noite, passo a bola para a presida. Pessoal, tudo que é bom acaba, né? Rapidinho o nosso programa, mas vocês podem estar entrando em contato com a Elaine. Elaine, fica aqui minha gratidão de você ter aceito o convite, viu? Obrigada. Saiba que pode nos visitar sempre. Pega aqui o endereço do sindicato, nos visite. Rua Dona Libânia, 2137, no centro ali, atrás da CPFL. É facinho de ir, vai lá, tá bom? Vou lá tomar um café. Quero ver os Toma um livros café seus, tá bom? E assim, né, pessoal? Estamos aí em campanha salarial, tá bom? Força, vamos acreditar e vamos lutar sempre. Solta a nossa música. Boa noite, meu porteiro amigo. Boa noite. Já deu.